Olá, turma. Aqui é a professora Nádia Matos. Quero falar um pouco com vocês sobre educação em creches. Então, o que eu estou tentando fazer é justamente reproduzir duas aulas que eu fiz na webconferência e que, na verdade, não ficaram gravadas. Eu tive aluno de uma turma que esteve na webconferência e aí quando acabou de gravar, as duas vezes as aulas, uma sumiu, a primeira sumiu, e a outra não ficou boa, não aparecia o material, enfim. Então eu achei melhor não ir falando apenas os slides, porque se for para eu ler os slides, vocês podem fazer sozinhos, né? Porque afinal de contas, para ler, todo mundo pode ler sozinho. O que eu quero fazer, na verdade, são os comentários a respeito do que tem nesses slides e, posteriormente, né, das experiências, né, vivenciadas nesse tema. Então, aqui, nós estamos falando de brincar que encanta. O brincar que encanta, ele traz, né, a definição do que é prazer, do que é engajamento, do que é significado. Então, assim, para nossas crianças é muito importante a questão do prazer na aprendizagem. Então, a brincadeira, ela é uma forma de ensinar. Como muitos pensam por aí, que a creche, eu pago creche para o meu filho ir lá brincar. Mas ele não aprende nada na creche, é só para ele brincar enquanto eu trabalho. E a coisa não é essa, não é assim. Exige toda uma estrutura técnica, todo um estudo em torno da aprendizagem e do desenvolvimento da criança em creche. Tanto que a gente tem questionado no fórum, né, justamente a importância hoje da creche. Né? O que é a creche hoje, né? Então, o que é uma criança? Uma criança é uma pessoa pequena. Ela é pequena por pouco tempo, depois ela vira gente grande. E assim vem definindo aqui a nosso segundo slide. E que muitas vezes as crianças pensam tanto em ser grandes e nós que somos grandes sabemos o quanto é bom, né, ter sido criança e o quanto é bom brincar. Brincadeira é coisa de criança, gente? Eu acho que não. Eu acho que o importante é você estar inserido enquanto educador, enquanto familiar, responsável pelo aluno, é você estar inserido nessa brincadeira. Porque o aluno, a criança, ela vai se sentir acolhida naquela ação do brincar. E qual o papel da escola na vida dessa pessoa? Ela deve atuar com qual finalidade? Bem, aqui eu vou dar uma pincelada aqui no slide. O propósito das escolas é dar às pessoas as capacidades para que elas tenham sucesso na vida. E a educação brasileira é justamente voltada para uma gama de capacidades. Então, a escola vai focar justamente nesse desenvolvimento e nessas capacidades cognitivas que as crianças devem desenvolver, como ler, escrever, fazer contas, né? Agora, o lúdico, ele tem uma função assim especial. Então, essas capacidades, elas cognitivas, elas podem ser desenvolvidas de várias maneiras, porque dentro de uma brincadeira, dentro de uma proposta, a nossa criança, ela está aprendendo muita coisa. Ela aprende valores, ela aprende socialização, ela aprende as regras do jogo, da brincadeira. Então, ela tem assim, nessa atividade do brincar, ela tem inúmeras formas de aprender. E a educação é um dos fatores que mais influencia, né, o nível de bem-estar das pessoas ao longo da vida. Por quê? Porque a educação, através da educação, as pessoas conseguem, pela escolaridade, as pessoas conseguem atingir um emprego melhor, uma vida melhor,
uma situação financeira melhor. Então, é imprescindível a questão da aprendizagem. Então, a primeira infância no Brasil, ela fala de uma qualidade na educação, né, de um desempenho escolar. E essa capacidade, ela não é medida através de provas, nada disso. Ela é medida através justamente, né, dos relatórios, das observações sobre o desenvolvimento da criança. Não é uma proposta de promover ou não, né? Não é passar de ano ou não passar de ano. É uma proposta para evidenciar quais foram os avanços conquistados e aqueles que ainda precisam ser alcançados. Então, é essa a proposta da educação infantil como um todo. O desenvolvimento integral, né, dessa criança é crucial, deve ser considerada a individualidade, né, as diferenças de cada um e tentar frequentar uma creche de qualidade para que os pontos positivos sejam ressaltados. Então, as experiências positivas nessa época, elas deixam o desenvolvimento mais saudável para a criança, porque é uma época da infância que eles não esquecem. Os primeiros anos de vida de uma criança são cruciais, né? Então, por quê? Porque vem as capacidades fundamentais de andar, de falar, de comer sozinho. Então, tudo isso é muito assim, significante para a criança, para os seus pais, para a professora, né, e para o seu próprio desenvolvimento. Aqui uma alusão justamente à TV. Então aqui se diz, desligue a TV, brinque mais, desligue a TV, leia um livro, desligue a TV, acenda seu cérebro, né? E aí, cérebro, então aí a criança, ela vai estar mais exposta ao quê? A convivência, porque na verdade os pais, os responsáveis e até a própria creche. Tem creche que bota as crianças deitadas vendo televisão ali por muitas horas. E os pais ficam sabendo disso? Nem sempre. Nem sempre. É ligar a televisão e botar a criança para deitar. E quer dizer, não é por aí não. Nós temos atividades a serem desenvolvidas com essas crianças da creche. Né? E é isso que a gente vem aprendendo no nosso curso de pedagogia. Né? Nós temos muitas atividades para essas crianças. Então, não é o caso de ficar olhando para a televisão deitadas para não dar trabalho a ninguém. Mas tem muita creche que tem esse tipo de atitude e deve ser supervisionada porque está errado. Dentro de casa, muitas vezes os pais também dão excesso de televisão, excesso de celular, de computador, porque a criança se aquieta e aí os adultos conseguem fazer alguma coisa. Mas isso, gente, é uma coisa que deve ser dosada, equilibrada, porque senão causa danos, né, ao aprendizado da criança, ao sistema nervoso da criança. E isso daí até especifica nesse slide, excesso de televisão na infância aqui, a personalidade agressiva e antissocial, né, que a criança desenvolve ao longo da vida em virtude de tantos aparelhos, né, tecnológicos. Bem, aqui ainda fala de algumas pesquisas de uma academia americana de pediatria que diz que de 0 a 2 anos a criança não deve ter nenhum contato e exposição à tecnologia. E de 3 a 5 anos deve ter um acesso restrito. E de 6 a 18 deve ser limitado a 2 horas por dia. Ou seja, né, isso não acontece. A gente sabe que supera bastante esse nível aqui, essa dosagem aqui. Vamos lá. Brincar. Brincar é lei. Direito garantido no Estatuto da Criança e Adolescente, uma atividade lúdica, né, na infância que é levada a sério, né, por ser uma das melhores e mais gostosas maneiras da criança se desenvolver. Então, ajuda a criança a se expressar, linguagem, teatro, música, dança, literatura e muita imaginação. Né? As crianças
respondem aqui a uma enquete, né? A uma entrevista onde elas falam, né, do que elas mais gostam de fazer e a porcentagem disso. Então, aqui a que ganha mesmo é o dia do aniversário delas, que elas gostam tanto, que chega a 96% dessas respostas. Enfim, vocês vão aqui, ó, praticar esporte e tal, vocês vão verificar aqui no slide. Quais são as brincadeiras preferidas, o percentual, né, de brincadeiras preferidas, vocês vão conferir aí também. Depois, as brincadeiras tradicionais trazem mais alegria, né? Que brincadeira tradicional? É brincar de roda, né, gente? É poder correr, é pique-esconde, coisas dessa natureza, né? Parece que eles têm mais prazer nessa brincadeira sem o instrumento, que é o brinquedo, né? E do que estando realmente com um brinquedo na mão. Acho que a brincadeira livre, ela também é de muito agrado das crianças e desenvolve bastante. Aqui a lei da primavera, né, que prevê uma atenção especial e proteção às mães que resolveram entregar os filhos para doação, né, gestante em privação de liberdade, enfim, outros direitos aqui que são destinados às crianças. Faz-se necessário reaprendermos com as crianças da creche o significado do brincar, porque é o que eu falei anteriormente, o adulto tem que aprender a brincar, o adulto tem que estar inserido na brincadeira. A brincadeira não é só para as crianças, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a infância de 0 a 6 anos há uma transposição para o ensino fundamental, engano. A brincadeira da pré-escola, a brincadeira da educação infantil é uma e a brincadeira do ensino fundamental é outra. Então, tem professores que acham que o que brinca na educação infantil pode brincar na creche também. Olha, poucas são as brincadeiras que vão servir, porque as faixas etárias são muito diferentes, né? Aqui fala-se, nesse próximo slide, fala-se que é o fracasso, né, em fornecer poucas atividades para as crianças, né, e não está contribuindo com o ambiente assim positivo, porque as crianças só chegam ao sucesso através dessa disponibilidade de brincar. Então, o brincar para a criança é crucial, né? Essa coisa de ficar botando para dormir, sentado em cadeira, um tempão, isso daí, ó, enrolação pura. As crianças têm que fazer atividades físicas, sensoriais, mentais, linguísticas, socio-elaborativas, tudo isso as crianças precisam ter na creche, ok? Então, psicólogas diversas partes do mundo falam que a brincadeira é a principal forma, né, de desenvolvimento da curiosidade, da motivação e do impulso para as crianças. Então, é necessário que o brincar ele seja lúdico, ele seja alegre, que ele tenha imaginação, fantasia, brincadeira, né? Outras crianças e adultos também na brincadeira. É importante que o adulto seja um vínculo aí, né, para o desenvolvimento saudável aí nessa brincadeira. O que nós estamos falando? De um brincar livre, de um brincar que inclui elementos não estruturados, ou seja, brincadeira livre, sem brinquedo, sem regras, de um brincar mais próximo da natureza e de um brincar que respeita a cultura e a infância. Brincar é instrumento de expressão da criança, de imaginação criadora, de troca de experiência, de comunicação, fonte de prazer e características da infância. Então, na brincadeira, a criança imita o conhecido, constrói um novo cenário, reconstrói sua própria fantasia, né? E assume o personagem, assume, né, os objetos que ele traz para essa brincadeira e
ela precisa de espaços lúdicos, espaços públicos, escola, casa da família, espaço privado, coisas dessa natureza, né? Então aqui nós temos um poema que eu vou pular, né? E vou passar para o significado, né, da produção de saberes, né, nesse contexto, e que a brincadeira do faz de conta, da imaginação da infância, desenvolve, né, essa possibilidade, né, de ultrapassar os limites, né, impostos pela realidade, e que a criança deve ter oportunidade também de fazer parte, né, dessa fantasia. Enfim, pessoal, é isso que eu quis colocar nas duas web aulas, web conferências que eu fiz, né? E que eu tentei deixar para vocês, né? E agora eu preferi gravar um áudio aqui separado, porque senão eu ia me prender apenas ao que estava escrito aos slides. Então, quero dizer para vocês que é muito importante estar junto com as crianças, participar da vida infantil e deixar fluir a criança que estiver dentro de vocês. Tá bom? Então, meu abraço. Eu espero que dessa vez eu consiga postar essa atividade para vocês. Meu abraço e até a próxima.